É um prazer estar aqui, dando início à aula número 4 do curso de Novas Abordagens em Patrimônio, que é uma iniciativa de 3 programas de pós-graduação, em Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, da USP, o mestrado profissional em Projetos de Patrimônio da FRJ e o programa de pós-graduação em Geografia da FRJ. É um curso que é ministrado, organizado por mim, sou a Flávia Brito, a professora Vera Tangari, o professor Rubens de Andrade, o professor Rafael Winter Ribeiro e a professora Mônica Schler, da UFRJ, todos esses são da UFRJ, para discutir as questões dentro de um projeto maior, que é o Nosso Patrimônio Mundial, uma iniciativa global para repensar o lugar do patrimônio mundial na discussão das cidades e do mundo contemporâneo de modo geral. Nessa aula 4, a gente tem o prazer de se reunir em torno do tema Patrimônio e Paisagem em perspectiva inclusiva e interdisciplinar, gênero e racialidade, arte urbana e decolonização, no qual a gente recebe, então, 2 convidados muito especiais, o professor Ivaldo Gomes de Lima, do Instituto de Geografia da UF, da Federal Fluminense, e a professora Samile Cunha, da Escola de Belas Artes da UFRJ. Hoje a aula vai contar com a mediação e interação direta do professor Rubens de Andrade, a quem eu passo a palavra e agradeço demais por nos viabilizar tantas oportunidades de aprendizagem aqui nesse dia e antes dele também. Muito obrigada, viu, Rubens? É um prazer. Obrigado, professora Flávia Brito. Também me sinto muito confortável e pleno nesse momento que a gente pode trazer questões que eu ouvi uma palavrinha ainda há pouco lá, não sei se foi Vera que falou, se foi outra pessoa, de desestabilizar, a palavra seria essa, algumas questões, talvez alguns pontos, algumas pautas que nós temos relacionadas a patrimônio, dentro da perspectiva que hoje vai ser pensada a partir das falas de Samile e das falas de Ivaldo. Mas antes de passar a palavra para eles e falar um pouquinho sobre essa nossa temática, eu queria começar essa conversa de hoje com uma citação que eu entendi que quando a professora Flávia, Rafael, Vera, Mônica e eu estávamos conversando sobre qual desenho, qual era a matriz que seria desenhada para pensar essa discussão das novas abordagens em patrimônio, uma das questões que foram colocadas para a gente chamar a atenção e trazer para vocês mais uma camada para pensar isso, tinha a ver, e eu lembro muito que a Mônica, nas várias conversas que tivemos, falou, dessa ideia desse patrimônio que está muito voltado a essa questão do material, da materialidade. E o que vem hoje sai de uma relação que não é uma relação só de materialidade, vem da ideia do efêmero, vem da ideia do imaterial, daquilo que está de passagem também. E um pouco dessa conversa com o professor Ivaldo, da UF, a professora Samile, da Escola de Belas Artes, da qual também sou professor, eu acredito que vão movimentar um pouco dessa discussão, vão trazer para a gente camadas para nós buscarmos nessas outras possibilidades de leitura do patrimônio uma leitura não diferenciada, mas uma singularidade que vai, talvez, para alguns trabalhos que os colegas aqui dividem, fazem as suas pesquisas, pode, na verdade, chamar a atenção e abrir uma fresta para pensar essa relação, tanto que o professor Ivaldo faz, tá, no contexto de racialidade, certo, e de gênero, como também a professora Samile, no contexto do gênero e da arte, até porque a Samile ela trabalha no campo da cenografia na Escola de Belas Artes. Tá? Eu queria ler essa pequena citação. Claro, né, falando de gênero, eu fui buscar a Judith Butler. Ela diz o seguinte: o que limita quem eu sou é o limite do meu corpo, mas o limite do meu corpo nunca pertence totalmente a mim. Eu queria deixar essa ponta, né, que a Judith chama a atenção para a gente, indica a ponta, é do livro Quadros de Guerra, Quando a Vida é Possível de Luto, que ela faz uma discussão também que envolve a relação de gênero. E, nesse sentido, eu queria, já sem muitas delongas, e tentando indicar já esse caminho para onde nós vamos passar agora, queria entregar a palavra ao professor Ivaldo, que vai, na realidade, chamar a atenção da gente para a gente pensar
sobre o discurso da paisagem urbana, né? Já começa por aí, discurso, né? Quais são esses discursos que a paisagem urbana oferece para a gente? E tentar entender, pensar e avaliar, né, essa relação entre a estética da periferia e o que ele chama de ética territorial. Professor Ivaldo, para quem não conhece, eu não vou dizer quem ele é, porque estava lá no site, todo mundo deve ter dado uma olhada muito bacana no site e já sabe quem é quem nessa história toda. Então, eu já passo diretamente a palavra para o professor Ivaldo, porque é ele que vai dar o recado hoje, junto com o Samir. Professor Ivaldo, o senhor está com a palavra. Muito obrigado pela sua presença. Boa tarde a todos. Eu agradeço imensamente as palavras do Rubens e o convite muito gentil e que prontamente aceitei, porque venho desenvolvendo algumas ideias a partir da geografia, né? Isso é importante, pelo menos eu frisar que a minha formação original é na geografia, e a partir desse olhar, dessa angulação do espaço geográfico como uma ferramenta, uma mediação do meu pensamento, é que eu me aproximo da ideia de paisagem, da ideia de patrimônio, da ideia de lugar, enfim, todas as ideias que são derivadas, então, dessa matriz espacial. E no que diz respeito ao discurso da paisagem, a primeira coisa que me chamou a atenção é que eu comecei a desenvolver algumas ideias, como disse, em torno de marcadores sociais que são importantes nos sujeitos configuradores da paisagem. Então, toda vez que eu penso numa paisagem, seja ela qual for, eu imediatamente faço uma recorrência ao sujeito configurador, ou seja, não é a paisagem, sendo ela uma configuração do espaço geográfico, eu tenho que pensar quem são os sujeitos configuradores desse espaço ao ponto de transformá-lo ou de transfundi-lo num lugar, numa paisagem, num território, numa região, que são esses conceitos espaciais mais fundantes do pensamento geográfico. Então, nesse sentido, quando eu me aproximei dessa configuração do espaço, que é a paisagem, eu pensei, primeiro, no marcador social de gênero e, obviamente, ali eu comecei a trabalhar a ideia de uma paisagem generificada. E nisso também me chamou a atenção do grafite como um elemento de análise e como um recurso analítico, ao mesmo tempo, através dos grafites feministas, sobretudo da obra de uma artista chamada Joana César, aqui do Rio de Janeiro. E também pensei no tamanho da paisagem, a escala, e isso me levou para a micropaisagem, a ideia de micropaisagem. Finalmente, pensei na paisagem racializada e como que as práticas de um antirracismo empático ele está registrado, ele está inscrito nessa paisagem urbana, que é uma outra vertente de um trabalho meu, e, finalmente, pensei no marcador etário, a questão da idade, das faixas etárias, como fundamentalmente mediadores dessa configuração da paisagem, o que me levou ao conceito de scenescape, né? Ou seja, a paisagem da senescência, a paisagem do envelhecimento ativo, que foi o último trabalho, então, que eu apresentei recentemente no CIBAN, no Congresso Ibero-Americano sobre Estudos da Paisagem, que foi realizado em Portugal há cerca de um mês. Mas, no meio disso tudo, o interesse sobre a interseccionalidade desses marcadores sociais era o que mais me chamava a atenção, porque nunca é somente a paisagem racializada, nem a paisagem generificada, nem a paisagem da senescência ou a micropaisagem. O que nós encontramos é uma verdadeira explosão num feixe interseccional desses marcadores sociais inscritos na paisagem. Então, eu pensei exatamente num exemplo agora muito concreto, que são as micropaisagens das vias férreas dos subúrbios do Rio de Janeiro, ou seja, o que você encontra como paisagem grafitada nas paredes, nas superfícies que vão ladeando as vias férreas dos bairros suburbanos cariocas, e como isto nos leva à análise de um discurso estético, um discurso esteticamente configurado, codificado esteticamente, e esse discurso, que eu estou sintetizando como discurso da paisagem, numa linguagem mais metafórica,
esse discurso da paisagem ele traz em si uma ética territorial, entendendo aqui a ética como a problemática do outro, o outro lido, conceituado, concebido como um interlocutor válido e legítimo com o qual eu, então, me defino um pouco na ideia de uma alteridentidade. Nem identidade, nem alteridade como um binômio, uma dicotomia, mas uma palavra só, alteridentidade. Então, eu pensei numa apresentação para hoje que leve em conta exatamente esta possibilidade de articular, né? Eu espero que vocês já estejam visualizando o primeiro slide. Sim, Nivaldo, pode continuar. Obrigado. Então, está aí. O título que eu pensei, procurando sintetizar alguns elementos interrelacionados, o discurso, a paisagem urbana, aqui vai ser trabalhada como uma micropaisagem, a estética da periferia, que é exatamente a expressão artística dos grafites, dessa arte pública, e a ética territorial, que é o cerne do discurso em que eu reconheço o outro como o outro que fala, o outro que se coloca, o outro que envia uma mensagem. Aqui, então, está o resumo, né, do que eu quero mostrar aqui rapidamente. No fundo, esse trabalho ele vai consistir numa proposta metodológica, ou seja, uma metodologia da competência estética vinculada à pequena percepção e uma hermenêutica da paisagem. Isso aplicado à cidade do Rio de Janeiro. Então, no fundo, é uma triangulação entre arte pública, do grafite, a micropaisagem e a condição espacial periférica dos bairros suburbanos cortados pelas vias férreas. Então, em síntese, eu vou abordar o grafite, a paisagem e a periferia. Isso para entender a condição espacial e patrimonial dos bairros suburbanos que tem, então, um discurso. Eu estruturei nessas 5 partes. A primeira, eu gostaria de esclarecer um termo que, mesmo na geografia, não é muito difundido, mas eu sou muito simpático a ele, que é o termo territoriante. Em segundo lugar, eu vou partir para a ideia do que é uma micropaisagem urbana. Então, essas 2 primeiras partes, elas situam aproximativamente os termos do debate, o que é o territoriante e qual é a relação desse territoriante com uma micropaisagem urbana. E aí eu chego especificamente na micropaisagem ferroviária do Rio de Janeiro através do grafite selvagem, que, então, é uma terceira abordagem que eu preciso fazer, especificando os tipos de grafite que a gente pode reconhecer na paisagem. Finalmente, eu chego numa proposta metodológica, que é aquela que articula a competência estética com a pequena percepção. Esta competência estética e essa pequena percepção é que vai me permitir chegar a alguma conclusão sobre o ressignificado da estética discursiva na cultura urbana, no caso dos bairros cariocas do subúrbio. Qual é a questão, então? A questão que está aqui, sempre em vermelho, eu estou destacando o que eu considero o cerne da minha fala, o problema que me inquieta é a invisibilidade da estética discursiva da micropaisagem. Ou seja, qual é o discurso que está contido ali que muitas vezes não é percebido, ele não é decodificado. É como se a paisagem fosse muda e isso é a única coisa que a paisagem não é. A paisagem, como dizia lá o arquiteto do Eupalinos, do Paul Valéry, é uma paisagem que fala, que canta, que murmura e que através justamente de suas formas e de suas funções. O objetivo geral é propor uma hermenêutica da paisagem e um modo de angular as narrativas estéticas. Nesse caso, narrativa pictórica, uma narrativa imagética, fundamentalmente uma narrativa artística. Eu estou partindo da recuperação de um filósofo muito querido, que é o Gaston Bachelard. Ele foi muito importante na própria evolução do pensamento geográfico. Eu recupero aqui a poética do espaço, quando o Bachelard ele vai propor uma fenomenologia das imagens, e ele diz: o aparecimento de uma imagem poética pode reagir em outras almas, em outros corações. Quer dizer, o que eu coloco aqui como uma interrogante, no fundo é uma premissa demonstrada ali claramente no livro do Bachelard. Então, ele ainda afirma que há uma transubjetividade da imagem,
que, ao recebermos uma imagem poética nova, sentimos seu valor de intersubjetividade. Eu estou entendendo claramente, embora o Bachelard use o poema como o elemento seu de pensamento, de reflexão, eu estou usando um outro ato poético, que é a arte pública, no exemplo do grafite. E aí eu lembro muito de um outro filósofo, agora brasileiro, que é o professor Emanuel Carneiro Leão. O professor Carneiro Leão, num livro muito interessante chamado Aprender a Pensar, ele diz que nós vivemos uma economia marcada pela técnica, pela tecnologia, que atrofia o nosso modo de ser no mundo. E ele ainda afirma que isso provoca muitas poluições, como a poluição da miséria, da visão, do som, do imaginário social, estiolam a poesia de viver e ressecam todas as fontes terrenas da criação. E é aqui quando eu me aproximo da expressão artística. Eu estou entendendo exatamente a arte como esta expressão de uma criação. E ele vai se reportar às fontes terrenas da criação. E ele diz que nessa economia altamente instrumentalizada, ou seja, marcada pela razão instrumental, pela técnica, pela tecnologia, há pouco espaço para a saúde, para a cultura, para os bens simbólicos, para os serviços imateriais que são tratados como negócios lucrativos. Então, saciar a beleza, satisfazer a necessidade da arte, acaba sendo uma ilusão ou um projeto pouco factível, que a gente precisa lutar por esse projeto. E aí ele diz que vai arruinando as paisagens com vida, que fazem sonhar, mas só produzem poesia. Então, eu estou falando exatamente dessa paisagem urbana, uma paisagem com vida, que faz sonhar, que produz poesia. Por isso eu me remeti ao Bachelard, quando ele fala do ato poético, que me permite uma fenomenologia da imagem. Então, quando o Carneiro Leão diz que essa economia regida, presidida por uma razão instrumental, por uma racionalidade instrumental, técnico-científica, me remete muito ao que a Sueli Ronick ela apresentou aqui no Rio de Janeiro, no Conselho Regional de Psicologia, em 2007, a Sueli Ronick falando da geopolítica da cafetinagem. Foi a expressão que ela encontrou para mostrar que o território da arte, desde meados dos anos 90, vem sofrendo uma série de golpes, de estratégias de movimentação que criam um mal-estar da política. Qual política? Aquela que rege os processos de subjetivação. E aí você fica em meio a um novo fetiche que alimenta o sistema institucional da arte e a voracidade do mercado que dele depende. E aqui ela colocou duas cabeças de uma hidra. As muitas cabeças que ameaçam e que provocam a arte e que provocam esse mal-estar da política que rege a arte, está o sistema institucional e o mercado. Então, é nesse sentido que a cafetinagem ela parte desse sistema institucional e desse mercado sobre as fontes terrenas da criação, que estão ali sintetizadas nos artistas e nos seus produtos artísticos. Então, o desassossego dessa crise é que desencadeia o trabalho do pensamento, segundo a Ronick. Então, é no processo de criação que pode ser expresso sob forma verbal, seja teórico-literária, mas também sob a forma plástica, musical, cinematográfica, etc. É dentro desse etc. que eu coloco a forma do grafite, essa expressão artística. Então, finalmente, a Ronick ela diz a especificidade da arte enquanto modo de produção de pensamento é o mundo o que ela põe em obra, reconfigurando sua paisagem. Então, a Raquel Ronick ela faz uma crítica violenta à cafetinagem do sistema institucional, do mercado sobre as fontes terrenas da criação artística, mas que não se pode perder de vista que é essa arte que é um modo de pensamento, uma forma de pensar também, de pensar o mundo, que coloca, então, em movimento e reconfigura a paisagem desse mundo. Essa é uma introdução para eu chegar, então, na relação específica da geografia com a arte. Recentemente, o geógrafo Alessandro Dozena, que é da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, publicou o livro Geografia e Arte. Recentemente, que eu digo, é agora, 2021. E ele diz a geografia e a arte são campos capazes do estabelecimento de um interessante diálogo, plural e motivador. E aqui, nesse caso, eu cito um outro geógrafo, que é o professor Rui Moreira, que diz o espaço geográfico ele pode ser concebido como um campo sígnico. Então, aqui eu estou partindo já
da geografia como um campo que pode ter um diálogo muito interessante com a arte para o conceito-chave da geografia, que é o espaço. Então, eu não quero cair numa armadilha metonímica. Eu estou partindo da geografia e agora vou falar mais especificamente do seu conceito-chave, que é o espaço. Então, não mais a geografia e a arte, mas a obra de arte e o espaço. Então, nessa escala mais especificada da análise, eu digo que, para pensar a arte e o espaço, Heidegger utiliza o exemplo de uma escultura. E, como qualquer outra coisa, a escultura tem cheios e vazios, nasce de delimitações, é um corpo, mas não esgota seus sentidos na forma. Então, a obra de arte transforma o lugar onde ela se inscreve, dá novo sentido, formatos, novos ritmos, nova vida e significado. As obras de arte não representam outras coisas, elas remetem a si mesmas, não ocupam lugares, criam lugares. E eu acrescentei aqui entre colchetes, criam lugares com suas paisagens. Essa é uma argumentação de outro geógrafo, que é o Paulo César da Costa Gomes. Então, a arte do espaço e o espaço da arte. Eu estou diante de dois campos sígnicos que se comunicam, eles são intercomunicantes. Eu coloco aqui esse grafite logo de saída, com a imagem da tia Ciata, e ali, com a própria frase, salve tia Ciata, que está ali, né, localizado nos muros do Observatório do Valongo, que é onde se estuda astronomia na UFRJ. Bom, então o grafite eu entendo como obra de arte. Eu sei que pode parecer um voluntarismo dizer isso, mas eu fiquei muito feliz, porque agora, dia 27 de março, quando se comemora o Dia Nacional do Grafite aqui no Brasil, uma arquiteta e também é neurocientista de São Paulo, a Cláudia Feitosa Santana, ela, no dia 27 de março, publicou uma resenha da pesquisa que ela fez, onde ela analisa a difusão da distribuição de ângulos e a gama de cores de 500 grafites fotografados em São Paulo, comparados com centenas de obras de arte desde o Renascimento até os nossos dias. E esse trabalho exaustivo e profundo da Cláudia Feitosa Santana revelou que, comparando o grafite com essas obras de arte consagradamente cantadas em verso e prosa como verdadeiras obras de arte, tomadas em seu conjunto, os fatos sugerem que, em termos de estruturação de cores e da própria angulação, o grafite é comparável a pinturas tradicionais, conhecidas no mundo da arte, e, portanto, também merece ser considerado uma expressão artística. Esse trabalho exaustivo da Cláudia Feitosa Santana me deixou muito confiante, porque eu sempre parti da premissa de que o grafite é uma obra de arte, mas ela provou isso através de uma pesquisa muito aprofundada. Então, a obra de arte como documento racional e objetivo, como é que eu, na condição de geógrafo, acostumado com toda uma metodologia absolutamente objetiva de análise do espaço, posso lidar com esse elemento obra de arte? Então, o mesmo geógrafo, Paulo César da Costa Gomes, ele diz, há dois problemas aí. O primeiro é a falta de justificativa para se trabalhar com as obras de arte ou as representações do imaginário, na medida em que a gente tenta trabalhar com isso a partir de uma objetividade, quando o segundo problema diz que o Estatuto Independente da Arte, que desde o século das Luzes não confunde mais o belo com o verdadeiro, o sistema da arte tem uma independência legítima em relação à esfera da racionalidade e da objetividade. Então, estamos diante de um desafio, que é a partir desse meu olhar treinado, acostumado ao longo desses 38 anos de trabalho com a ciência geográfica, olhar para um objeto de arte, uma obra de arte que tem o seu estatuto independente. Então, diz o Paulo, um objeto ou ação artística escapa da finalidade prática, se dirige à sensibilidade, à emoção e engaja fortemente a subjetividade. Então, nós estamos diante do desafio de lidar com um conjunto de sensações e de significações. E eu quero declarar que foi exatamente o que eu fiz. Eu me coloquei ali, não como um territoriante, como eu vou esclarecer, mas como um sujeito engajado e um interlocutor daquele discurso contido naquela obra de arte. Então, eu me vi diante de uma narrativa pictórica. Eu fotografei essa semana esse prédio aqui, que fica no centro do Rio de Janeiro, ao lado da rodoviária do Rio de Janeiro, em que me chama a atenção, em primeiro lugar, eu não sei se consegue visualizar, aqui tem o personagem do Maurício de Souza, o Anjinho, com uma lata de jet na mão,
é como se ele estivesse grafitando essa palavra style, que se lê bem de longe. Eu estou num elevado, a muitas dezenas de metros desse prédio para fazer essa foto. Mas aqui no canto superior direito, vê-se um conjunto de palavras. E é isso aqui que eu ampliei. A frase é: grafite é crime no país onde roubar é arte. Então, aqui não tem apenas o metagrafite, eu designo como metagrafite, porque é o grafiteiro se desenhando a lata de jet que vai escrever a sua arte, mas tem um discurso muito claro sobre o grafite. Grafite é crime no país onde roubar é arte, e se nós aproximássemos ainda mais no canto inferior direito, encontraríamos esta inscrição: nós gosta de grafite. Então, aqui há todo um discurso do metagrafite, é o grafiteiro falando sobre a sua própria arte. E aí sim eu chego nos territoriantes. Eu quero dizer territoriante, junto com Francisco Munhoz, que é um geógrafo lá da Universidade Autônoma de Barcelona, porque ele diz: o territoriante ele não é o simples habitante da metrópole, ele não é o simples residente da metrópole, porque ele não reside em um único lugar, ele é um sujeito que circula. Então, ele é usuário de outros lugares, ele é visitante de outros lugares. Então, o territoriante ele multiplica a sua presença no espaço metropolitano. Trata-se, então, de um enraizamento dinâmico, para usar as palavras do Michel Marfesoli. Então, concluímos que o territoriante ele é o habitante da cidade multiplicada. Então, onde nós moramos, onde nós estudamos, onde nós trabalhamos, onde nós praticamos nosso lazer, os nossos locais de culto, que trama espacial é essa que nos transforma num territoriante, ou seja, no habitante da metrópole multiplicada. E aí, eu gostaria apenas de registrar que considera a paisagem como um produto social, ela é uma construção social e ela também é uma forma de pensar. Então, o João Nogueira, que é um geógrafo que coordena o Observatório da Paisagem lá na Universidade de Girona, ele afirma categoricamente que a paisagem é uma construção social e que ela faz parte da composição desse mundo, mas também como uma forma de ver esse mundo. Então, a paisagem como uma forma de pensar o mundo. Aqui eu chego, então, na minha área de estudo específica, que é os bairros suburbanos do Rio de Janeiro. Aqui você vê um trecho da via férrea no bairro da Penha, um desses bairros suburbanos do Rio de Janeiro. E aí, reforçando o que o João Nogueira fala sobre a paisagem como modo de pensar, eu resgato o Augustin Berck, que é um geógrafo francês, em que ele diz: existiria uma certa antinomia entre paisagem e pensamento? Em princípio, a paisagem está aí fora, ao meu redor ou diante de mim, e o pensamento aqui dentro, em algum lugar atrás. Entre os dois existe como que uma fronteira. Não obstante, tampouco existe dúvida de que a paisagem convida a pensar de determinada maneira, inclusive que algumas ideias vêm precisamente da paisagem. E eu me deixei levar exatamente por essa premissa para fazer esse trabalho. Então, ele chama isso de pensamento paisageiro. Então, é claro que a paisagem é uma construção social, mas tem um aspecto patrimonial vinculado a essa paisagem que faz dela também uma inscrição. Então, ela é uma inscrição e ela é uma inscrição geográfica também. Então, a paisagem, aos olhos do geógrafo, é uma impressão, ela é real, ela é um testemunho humano. E quem disse isso, né, é o Jean-Marc Besse. Mas qual é o tamanho da paisagem? A gente tem essa ideia de que a paisagem é sempre algo que se vê a uma distância muito grande, de centenas de metros ou de quilômetros, essas fotografias que aparecem nos calendários. Mas o João Nogueira, o mesmo geógrafo que eu mencionei, ele diz: na cidade também existe uma micropaisagem, que é imediata, minúscula, ao pé da rua, com a qual topamos o nariz diariamente. Ela é composta de sinais de todo tipo que nos transmitem mensagens de um modo esmagador, pelo mobiliário urbano, pelos tédios dos edifícios, pelos tags e grafites das paredes, pelas notas anônimas coladas nos postes dos semáforos e que lemos sem reter enquanto esperamos para atravessar a rua, pelas efêmeras esculturas que se formam ao lado dos contêineres de lixo. Então, o grafite ele faz parte dessa micropaisagem, ele define uma micropaisagem e ele tem uma característica muito interessante como obra de arte, é a sua efemeridade. O grafite ele não é feito para permanecer, mas para aparecer.
O grafite, então, ele é entendido aqui como uma arte pública, como uma expressão artística legítima e uma complexa reinvenção do urbano que ele vai provocar. Aqui tem outro grafite dessa paisagem ferroviária do Rio de Janeiro, que é a parede de uma estação ferroviária, em que se vê ali uma clara mistura, uma articulação entre expressões artísticas de diferentes grafiteiros, portanto, diferentes artistas, mas, sobretudo, a figura feminina, cuja cauda da cintura para baixo tem muito repetidamente as 3 letras TPM. E aí vem a TPM, a classe D, ali tem toda uma mistura de uma imagem que evoca uma entidade como se fosse Iemanjá, ao mesmo tempo evoca os problemas fisiológicos da própria mulher, quando fala de TPM, e também os problemas sociais, quando fala de classe D. Além de uma frase que eu vou, daqui a pouco, aproximar, que é mais amor, por favor, menos ódio com os animais. Aqui temos um outro grafite nessas paredes das vias férreas, e eu vou usar essa classificação. A classificação que cria uma tipologia, que vai da pichação ao grafite institucional. Então, a partir da pichação, você tem toda uma cultura que vai fazer com que o grafite acabe sendo uma emergência artística, mas só que o grafite selvagem é aquele em que o grafiteiro, o artista, ele tem uma ideia, ele concebe essa ideia estética e ele vai realizar isso nas paredes da cidade. Ou seja, o grafite selvagem ele é absolutamente espontâneo, é uma criação terrena e espontânea desse artista. O grafite domesticado, que já é um outro tipo, ele vai sofrer a cafetinagem que a Sueli Rolnick se referiu, ou seja, a captura pelo mercado. E aí é o grafiteiro que é contratado por uma empresa, por uma família rica, para grafitar as paredes de uma propriedade particular. E ele é pago, é uma encomenda. Esse grafiteiro ele deixa de ter um trabalho espontâneo e passa a fazer um trabalho de encomenda que a gente está chamando a captura pelo mercado. E, finalmente, o grafite institucional, quando esse grafiteiro ele é contratado por um agente público, uma prefeitura, do Estado ou federal, para fazer grandes painéis ou imagens grafitadas na cidade. Então, o grafite ele aceita pelo menos essas 3 classificações. O grafite selvagem, o domesticado, que é o capturado pela lógica do mercado, e o institucional. E eu quero dizer que essa é uma das possibilidades. Isso foi uma tese de doutorado que eu orientei em 2018, do Leandro Tartaglia, e que eu fiquei muito feliz que ela acabou sendo premiada como uma das melhores teses de doutorado em geografia no biênio 2018-2019. E eu estou usando, então, essa classificação e vou falar do grafite selvagem. Muito bem. Como falar do grafite selvagem? Eu usei a ideia de percepção, pequena percepção, como um regime do olhar. A primeira percepção, a primeira fase dessa percepção é a trivial, ou seja, quando ela é meramente cognitiva, eu reconheço algumas linhas, algumas figuras. A segunda fase é quando o olhar descobre que essas figuras compõem entre si uma estrutura, então eu começo a visualizar, por exemplo, que não é só uma letra, mas sim uma frase que está ali. E, finalmente, a percepção do tipo artística, quando eu vou perceber qual é o discurso que está ali contido. Então, aqui no exemplo, eu vejo esse grafite na paisagem ferroviária. No primeiro momento, eu vejo algumas linhas, algumas formas. Na segunda fase, eu vejo que são letras. Essas letras compõem a palavra poder, e dentro da palavra poder, eu encontro aqui, na letra D de dado, poder afro, o que já é uma racialização dessa estética paisagística, em que aqui tem a afirmação da negritude, poder afro. Então, não é qualquer poder. E aqui na letra E ainda tem o metagrafite. Eu amo bombs. Bomb é exatamente essa tipografia, essa letra mais inflada, esse tipo de letra que a gente está vendo aqui. Aqui você vê no grafite uma figura de um rosto, mas esse rosto ele leva a mão que também tem a lata de jet,
que é também uma referência ao metagrafite, como eu falei lá na figura do anjinho, no outro grafite. Aqui, nos muros da paisagem ferroviária, você tem duas imagens muito emblemáticas da voracidade da vida cotidiana e da nossa impotência diante dessa voracidade. Aqui, o que poderia parecer apenas linhas e rabiscos, no fundo, com a pequena percepção, você passa da primeira fase, trivial, a segunda fase, não trivial, e a terceira fase, quando você decifra que são letras que compõem palavras, por exemplo, artistas, por exemplo, crew. Então, na verdade, aqui você tem artistas, urban crew, uma equipe urbana de artistas. Então, de novo, aqui você tem um metagrafite em que ele faz a própria narrativa da sua arte. E o que seria uma hermenêutica da paisagem? A hermenêutica da paisagem é, segundo o Yi-Fu Tuan, um geógrafo chinês, quando você se detém nesse terceiro nível da pequena percepção e você enxerga que há um discurso, o direito de falar, de ser escutado, transformado ali na estética. Então, o Yi-Fu Tuan, ele já nos chamava a atenção para o fato de que uma interpretação hermenêutica da paisagem é o tratamento da paisagem como texto e subtextos, que é isso que a pequena percepção nos permite. Mas não apenas. É preciso associar essa pequena percepção, e sou eu que já estou fazendo essa articulação, com a competência estética, que não faz parte apenas de uma teoria comunicativa, mas uma teoria comunicativa da experiência estética. Então, o seu objeto é o devir comunicativo dessa experiência estética. É uma prática comunicativa. Por isso, se pode falar de uma estética discursiva. Essa competência estética é definida pelo Ricardo José Barbosa como uma capacidade subjacente ao processo artístico. E ela nos garante alguma objetividade no hiato entre a intenção autoral e o contexto da recepção. E aqui estão os exemplos que eu, então, ofereço num catálogo. De novo, a palavra poder, só que aqui na letra E, na terceira fase da pequena percepção, se lê Zumbi Vive, 20/11, que é 20 de novembro, o dia que se comemora o Dia da Consciência Negra. Então, na primeira fase da pequena percepção, o que você tem são formas e cores. Numa segunda parte, a segunda fase da pequena percepção, você identifica que essas formas e cores compõem uma estrutura, é a estrutura de uma palavra, essa palavra é poder, e na terceira fase da pequena percepção, você chega ao discurso que vai se vincular e explicar o sentido dessa forma artística, que é Zumbi Vive, 20 de novembro. A mesma coisa aqui, uma figura feminina negra com cabelo Black Power e uma figura masculina negra com cabelo Rastafari, onde se lê aqui peste negra, e esse peste negra no sentido de afirmação da negritude. Aqui se vê, numa primeira fase da percepção, algumas formas que te remetem ao Congresso Nacional, e logo na segunda e terceira fases da pequena percepção, você encontra aqui duas forcas, e nessas forcas 4 enforcados em cada uma, todos de terno e gravata, sugerindo que são parlamentares, que são deputados federais e que há uma contestação aqui à conduta do Poder Legislativo. Nesse outro, há uma crítica à virtualização da vida social, quando se vê uma figura humanoide aqui, sendo que na cabeça está o símbolo de uma rede social e a frase no balão: Facebook não é realidade. Aqui vê-se a palavra ódio, também na parede de uma estação ferroviária, que é a Estação da Penha, e aqui o ódio remetendo a uma crítica à política nacional, quando nos últimos 4 anos no Brasil se fala de gabinete de ódio, discurso de ódio, ou seja, algo que está tomando conta do cotidiano político brasileiro. E aqui todo o camburão tem um pouco de navio negreiro, fazendo uma referência à geohistória do presente. Nesta outra, que eu já tinha feito uma observação, a frase "mais amor, por favor, menos ódio com os animais" nos remete a uma geografia mais que humana. Essa more than human geography, como os ingleses chamam, e eles trabalham mais com isso, leva em conta não apenas os humanos, mas os não humanos nas configurações geográficas. Aqui tem uma contestação do Poder Judiciário, viva a esquerda, Lula livre, e aqui aquele mesmo grafite do poder, só que com a ênfase no poder afro, que é o empoderamento
da negritude. Então, para concluir, essa estética discursiva está vinculada a uma cultura urbana e uma ética territorial. A cidade ela é cheia de lugares emblemáticos, que são expressões em letras maiúsculas, mas também ela contém um texto que se escreve em minúsculas, no cotidiano, isso que eu chamo de micropaisagens. Então, o Michel Maffezoli, ele diz que esses lugares são verdadeiros altares, que nós precisamos observar e decifrar melhor, porque eles contêm estéticas discursivas específicas. Então, há um discurso que marca, identifica e visibiliza os bairros suburbanos ditos por eles mesmos. Chego à conclusão, então, que se configura uma geografia suburbana grafitada, ela é portadora de um discurso e, para isso, nós precisamos de algumas angulações da narrativa estética, através dessa metodologia que eu sugeri, para proceder à escuta das respectivas audiências. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, Ivaldo, por essa nossa aventura de pensar a relação que envolve gênero, racialidade e olhar isso através dos muros da cidade. Que, nesse caso aqui, acredito que todos nós já fizemos movimentos e tivemos experiências nesse sentido. Afinal de contas, mesmo que estejamos em pandemia, acredito que há muita camada de visualidade que a gente tem guardado, né? Eu dava uma disciplina na EBA, que era Arte e Espaço Público, e essas questões que você trouxe para a gente eram muito colocadas por muitos alunos, em referência não só ao que você colocou, mas também a essa tipologia que, de uma certa forma, desenha o que eles chamam de tags, as escritas, né, desse grafite. Obrigado, Ivaldo. A gente vai passar para a Samile, para depois fazer uma rede de conversas, juntando as duas falas. Samile, por favor, estou te passando a palavra. Você foi devidamente apresentada e eu quero te dar um espaço melhor de tempo aí para você conversar com a gente. Bom, boa tarde, né? Eu já, antes de começar a gravação, eu já havia externado o meu encantamento, que ter participado, ter sido convidada e ter eu e Samuel, né? Nós somos um duplo. O Samuel assistiu às primeiras aulas e eu tenho ficado atenta a essas questões todas, né? E como isto tem enriquecido não apenas a minha vida acadêmica, mas as minhas tardes de clausura de sexta-feira. Bom, quando me foi solicitada e foi convidada, né, falar sobre essas questões de gênero, essas questões identitárias, dentro de um seminário que trataria das novas abordagens de patrimônio, né, deste curso, é claro que, no primeiro momento, eu fiquei extremamente tensa por não ter me colocado no nível de questionamento, né, desta provocação, né? Eu não havia pensado, ao longo dos meus 60 anos de idade do Samuel e 20 e poucos anos de Samília, claro, eu sou uma menina, sou jovem, sobre essa questão do gênero e como eu acabo tocando nas questões de patrimônio e de território quando eu fundo com o meu corpo um novo sentido ou um novo olhar sobre o local, sobre a minha paisagem, né? A paisagem urbana, principalmente a paisagem do Rio de Janeiro, do centro da cidade, por onde eu circulo. E agora à tarde eu tenho a alegria de ouvir o professor Ivaldo e me perceber que eu sou uma territoriante. Eu achei o máximo este termo e já estou me apropriando dele, já estou levando comigo, com licença. E aí, ao propor essa minha fala, o professor Rubens havia me colocado que eu deveria partir das paisagens híbridas de uma publicação do grupo de estudos lá da EBA, né, da UFRJ, do qual ele faz parte, em que eu falei um pouco sobre as minhas transconexões, a forma como eu materializo ou de que forma eu me coloco
dentro dessas questões de gênero e em que medida eu me aproprio de uma subjetividade ou de uma territorialidade que passa a ser novas, né, para a Samily Cunha, que, na verdade, eu me coloco sempre como representação, né? Agora eu sou uma territoriante e representação. O Samuel transitava pela academia, transitava pelo espaço da cidade, já havia estabelecido uma relação com o patrimônio urbano, né, da urbis, da cidade do Rio de Janeiro, né? E algumas viagens pelo mundo. Num dado momento, ele foi acometido por uma, eu chamo de falha trágica, por um erro trágico. E aí ele se viu assim numa cilada ou à beira de um abismo, abismo, na verdade, extremamente produtivo, porque é no sentido de Deleuze, de se lançar no abismo, de se lançar no branco da obra de arte, naquele movimento que antecede a produção artística. Isso foi exatamente quando ele entra para o doutorado, tá? Lá por volta de 2000, 2001. Foi para o doutorado pensando em estudar as questões da subjetividade e da representação do feminino nas artes e na literatura. Eu estava numa faculdade de letras, né, da UFRJ, e num programa de semiologia. Tentar compreender, tentar acordar esses signos, essa demanda de representação e significação do feminino, inicialmente na cidade do Rio de Janeiro, depois eu senti a necessidade que eu precisava me distanciar, de ter um eixo temporal, um diagrama epocal melhor sedimentado, e aí eu resolvi recortar o meu objeto de estudos e, diante de um segundo abismo, de uma outra impossibilidade, já que o Samuel ocupava o lugar do masculino na sociedade, eu tive o grande impasse que foi como é que Samuel Abrantes consegue subjetivar ou representar um sentimento de feminino se ele ocupa esse lugar do masculino. E aí eu tive que mergulhar naquele abismo que se apresentava, que se ensaiava, que me colocava diante dessas impossibilidades, né? E criei a personagem Samily Cunha numa brincadeira de carnaval, numa tarde, conversando com o Milton Cunha, que estava, naquele momento, entrando para o programa de mestrado também da Letras, levado por mim. E aí eu falei assim, Milton, eu preciso criar uma personagem feminina, eu preciso compreender de que forma eu posso representar este feminino nestes territórios ou neste espaço, aí já me apropriando da fala dessa abordagem do patrimônio, né, do curso, que o Samuel antes transitava e que agora preciso ser representado, né, por esta figura feminina. Num dado momento, é claro que eu passo a minha fala, ela ecoa, ou ela sai, ou ela reverbera de alguns teóricos, principalmente de Roland Barthes, porque eu estava num programa de semiologia. E aí, no viés, no atravessamento, eu passo por Derrida, pela questão da desconstrução, passo por Deleuze, na questão do devir, do vir a ser, e também na questão da dobra, tá? Do abismo, da dobra e do desdobramento. Num dado momento, eu tinha uma colcha de retalhos, um grande patchwork de muitos corpos. Eu tinha identificado em mim a possibilidade de materialização de várias subjetividades que anteriormente eu não havia percebido, ou que não estavam na ordem do meu dia, na ordem das minhas questões intelectuais, teóricas e críticas. E aí eu chego a essa provocação de corpos rasurados,
decolonizados, corpos transconexos, em contínua transgressão e insurgência. Claro que eu tenho que bater na tecla da questão da representação, principalmente porque eu sou da ordem do teatro. E quando eu me coloco enquanto sujeito, pegando a palavra de novo do professor, territoriante, eu também me coloco de forma engajada nessas questões de gênero que uma infinidade de outros autores me colocam, né? Ou remarcam. Né? E aí eu vou estudar um pouco de Breton, vou estudar Merleau-Ponty, vou estudar Judith Butler, vou estudar, aí vou ler textos do Fred Goss, que era meu orientador, que corpo é esse, o corpo fala, com que corpo eu vou levantando possibilidades de provocações do meu corpo em corporeidade outras. Perceber que este corpo ele pode, num dado momento, pode ser um corpo decolonizado, pode ser um corpo território, pode ser um corpo distorcido, pode ser um corpo fetiche, pode ser um corpo obsoleto, pode ser corpo questão de pele, pode ser um corpo astral, um corpo etéreo, podem ser vários corpos em evidência, pode ser um corpo limite, um corpo rascunho, um corpo protesto, um corpo escritura. E em negrito, eu ressalto aí dessa minha fala esses corpos que eu estou tentando decodificar, ou reclassificar, ou compreender, ou mesmo acordar as metáforas ali adormecidas, as metáforas que eu encontrei nesses corpos adormecidas. Né? Num primeiro nível, ainda mesmo na graduação, quando eu fiz letras, eu sou formada em letras, português e grego pela UERJ. E fiz a minha monografia de literatura brasileira no final da minha graduação, na obra de Drummond. E aí eu encontro esse poema, eu trago só esse fragmento de poema, Mineração do Outro, do Drummond, que trata dessa questão do corpo. Acho que foi o primeiro momento, lá na graduação, que eu pensei na importância da palavra e até na incapacidade do verbo de dar conta desse corpo. O corpo em si, o nu, cortina de outro corpo jamais apreendido, assim como a palavra esconde uma outra voz, prima e vera, ausente de sentido. Eu sou um apaixonado pela palavra. E aí eu percebo que a palavra não me basta. A palavra se mostra ineficaz para dar conta deste corpo, mesmo de um corpo nu que possui uma possibilidade de escritura, uma possibilidade de diálogo, uma possibilidade de acordar narrativas, mas que, por ser linguagem, ele já é recortado, ele já é multifacetado, ele já é, segundo Roland Barthes, sacrificado. Era preciso, então, eu sacrificar o corpo do Samuel em nome do corpo da Samile. E aí, no meu processo de montagem, no meu processo de construção identitária, eu vou quebrando o corpo do Samuel, eu vou, num exercício mesmo de fetiche, eu vou liberando algumas regiões. Então, eu maquio, eu não estou conseguindo mostrar aqui, mas eu faço uma maquiagem no colo, um sombreamento aqui, eu coloco uns enchimentos aqui, eu jogo a gordurinha do corpo do Samuel para frente e já simulo um colo feminino. Eu quebro o nariz com os traços mais escuros aqui, outro aqui na face, e vou construindo uma forma um pouco menos rígida, um pouco menos masculina, tentando a sinuosidade ou a leveza ou os contornos de uma silhueta feminina. É claro que esse desejo de construção deste corpo feminino
toca naquilo que eu estudei lá na Faculdade de Letras, que é da ordem da poesia, que é da ordem do poético. A poesia vem de poeses, né? Poes, do grego, que é fazer. Então, o meu processo de construção identitário, ele é poético, sim, porque ele é da ordem do fazer, da ordem do dia a dia, de que forma eu vou transitar nesses territórios, com que cabelo, com que roupa, com que corpo eu vou. Eu costumo usar um espartilho que ele é 2 números abaixo do meu. Então, eu tenho uma cintura que é de quase 90 centímetros, mas a Samile se apresenta nesses novos territórios, né, com uma cintura 82, 84, porque eu vou apertando a cordinha. Por vezes eu preciso da ajuda de 2 pessoas para poder amarrar o cordão atrás. Então, este corpo, agora restabelecido enquanto representação do feminino, ele passou por um processo de distorção, um processo que ele foi adornado, que ele foi lipoaspirado. Eu acabei, em 2009, tentando uma lipoescultura. Eu queria experimentar todo o processo de construção deste corpo, brincar, jogar mesmo, porque eu entendo que a arte também é da ordem do lúdico. E aí pensei no bodybuilding, no body art. Há um entrecruzamento de muitas vozes. Esse corpo, esse meu corpo, ele deixou há muito tempo de ser interdisciplinar para ser transdisciplinar. É até uma brincadeira, porque a arte contemporânea, né, a nossa produção artística, trabalha nessa questão do atravessamento, do que é transpassado, do que é visto pelo viés. Não é mais uma leitura horizontal ou um corte vertical, sincrônico no tempo, e sim um atravessamento. Samile é sempre uma possibilidade de projeção de um vetor no espaço. E aí, à medida em que a Samile vai ganhando contornos, vai ganhando formas, eu vou reprocessando, não mais só com a maquiagem, mas com uma fala, um discurso que tenta dar conta. Eu vou me apropriando de uma expressão narrativa que dê conta dos inúmeros espaços que eu circulo, né, e que eu circulei. Houve um primeiro momento de estranhamento quando o Samuel deixa de chegar na escola de samba e chega a Samile. O Samuel desfila, né, trabalha com o carnaval e com figurino de teatro e de carnaval há uns 40 anos, 42 anos, efetivamente. E o meu trânsito, né, já havia uma coisa decodificada e aceita, instituída, da participação do Samuel nesses territórios, nesses novos territórios. A minha primeira aparição feminina foi na quadra do Salgueiro. E aí eu combinei com uma amiga mulher, né, cis, falei assim: mulher, vamos descer do táxi, você me dá a mão. Se a gente sentir que há um estranhamento na situação, naquele espaço público ali na rua, a quadra do Salgueiro fica numa rua que fecha parcialmente, são muitas barraquinhas, e o desfilante, o componente, o visitante, o turista circula ali antes de entrar na quadra, né, de ensaios. E havia 2 barracas grandes que são das baianas. Tem uma barraca dos compositores, das alas, né, que ficam ali reunidos, né, num pré-aquecimento para o exercício da quadra. E aí, quando eu desço do carro, 3 rapazes me param, e aí dá uma atenção, e eu aperto a mão da minha amiga e falo assim, pensando, né, é na hora de correr. E aí eles brincam, falam assim: as bonitas vão aonde? Você sabia que para você passar por aqui você tem que pagar um pedágio? E aí deu aquela tensão. Só que nesse momento, diante desse impasse, as baianas que estavam na barraca bem próximas, assim, a 2 metros, a 3 metros
da gente, uma das baianas saiu de lá e veio assim: oi, Samile, seu nome é Samile, né? Samile, você está tendo algum problema? Eu falei assim: não, eu estou negociando aqui o meu pedágio. Me parece ser uma negociação amistosa. Então, assim, há um processo também de negociação para eu me estabelecer enquanto persona, enquanto territoriante, nesses novos territórios, né? Qualquer que fosse a partir da saída do meu prédio, né, a minha rua, era um território novo que a Samile precisava conquistar. Acabou tudo em paz, a baiana foi extremamente correta, foi extremamente atenciosa e solícita, mas extremamente preconceituosa com a figura da Samile. Eu tenho desmontada, eu tenho 1,88 m, montada, eu chego a 2,10 m. E aí ela foi e falou assim: Samile, a gente sabe que aqui não é teu espaço, a gente sabe que aqui não é teu lugar. Ela não sabia que o Samuel destilava no Salgueiro desde 82, muito antes dela entrar na ala de baianas, eu já destilava no Salgueiro. Especificamente essa baiana que eu estou falando, né, que virou minha amiga depois. Você poderá encontrar algum problema lá dentro. E aí, pode procurar a gente, nós estamos no final da quadra. Se você precisar usar um banheiro, você pode usar o nosso banheiro. As baianas têm um lugar que elas trocam de roupa, né, para fazer as apresentações na quadra, nos eventos, e ali tem um banheiro. Só que eu, quando chego numa quadra, eu chego sempre com uma peruquinha simples. Essa peruca grandona não cabe dentro de um táxi. Eu preciso, quando entro na quadra, me dirigir a um banheiro, a um camarim, para fazer a minha montagem completa. Eu me sinto nua se eu chego lá com uma chanelzinha curtinha. E aí, a primeira coisa que aconteceu, o banheiro fica logo após a entrada, a senhora botou a mão na porta e falou assim: aonde você pensa que vai? Eu falei assim: eu nem preciso entrar no banheiro, eu só preciso chegar próximo a essa porta, porque eu tenho que trocar a minha peruca. Eu não vou entrar no banheiro, se a senhora me permite. E aí ela ficou meio sem graça e eu comecei ali na porta, mas assim na parte interna, antes de entrar no banheiro, né, num hallzinho que tem do banheiro, trocar. E aí uma jornalista, que era do Salgueiro, hoje ela não está mais no Salgueiro, uma jornalista viu o movimento. Ela veio correndo e falou assim: Samile, por favor, Samile, sobe, Regina está te esperando no camarote dela. Regina era presidente, Regina Celi, presidente do Salgueiro. Ela percebeu a situação que precisava ser revista, né, reparada, a situação de preconceito, né, de exposição. E aí, dentro deste contexto, eu estou trabalhando e tenho trabalhado estes corpos enquanto linguagem. E aí me apropio de Barthes, de Deleuze, de Foucault. Foucault foi o que mais me trouxe problemas quando ele disse da incapacidade de subjetivação em outro. Inclusive da dificuldade de se entender o conceito de subjetivação, tá? Mas esses corpos, então, eles acabaram sendo transformados não só por uma ordem estética, por uma ordem tocar, né, em questões de gênero e sexuais, mas também por questões políticas e por questões territoriais, que é da ordem do espaço do outro, da minha relação com o outro. O meu grande desafio, quando eu saio de casa, é conseguir me ver refletida no olhar do outro, é conseguir que o outro compreenda as minhas jogadas, as minhas investidas no território que também é dele, né? Eu não consigo perceber a vida de outra maneira, senão na ordem do jogo, na ordem das trocas simbólicas, na ordem, inclusive, do conflito. Eu sou uma mulher do teatro. A base do drama, a base do teatro é o conflito.
a vida do Samuel estava numa pasmaceira que eu vivia enterrado na poltrona. Eu precisava do espetáculo que me sacudisse, que reverberasse em significados novos, em novas representações. E aí eu queria também tocar não só na questão do feminino, da moda, deste olhar sobre a história da indumentária, que é da onde eu parto para a montagem do meu figurino, né, da Samile Cunha, mas também em ordem estéticas. Por exemplo, eu estou com um figurino aí na tela de uma muambeira que era uma vendedora de sucatas, de lixo em Serra Pelada. A Rosa Magalhães, que aparece só no pedacinho aí, foi a carnavalesca da Estácio de Sá, no Carnaval de 2020, e ela construiu eu não sei se vocês estão vendo, porque eu tenho um negócio que fica na frente. Vou andar isso. Estamos vendo sim, Samile. Essa telinha que me aparece não interfere em vocês? Não, você pode deslocar ela para o lado, se você quiser. Perfeito, é o que eu vou fazer agora. Eu vou deslocar ela para baixo. Isso, para não te atrapalhar. E aí, na minha construção identitária, eu trabalho principalmente com a técnica da colagem, que é da sobreposição de camadas. Começo com as camadas de pancake, depois passo pela camada dos tecidos, de um espartilho que me aperta o corpo, que me modela, e o espartilho que finaliza a composição, que é o colorido, que é com brilho, que sustenta um certo glamour, um certo brilho, ou uma construção carnavalizada, né, dessa personagem. Ao pensar esse gênero, então, eu penso nessa composição transdisciplinar, porque são muitas vozes que ecoam dessa composição. Eu escuto a baiana, eu escuto a rainha de bateria, que chega para mim e fala assim: nossa, Samile, seus braços estão peludos, por que você não passa uma máquina aí? Aí uma outra senhora falou assim: nossa, tuas pernas também são peludas. Eu usava 4 meias para esconder os pelos da perna, uma sobre a outra. E aí um dia a baiana me chamou e falou assim: conhece a Ana Carolina? Aí eu falei: sim, a cantora. Ela: coloca na eletrola, querida, para elevar a dor. Enquanto ela vai cantando e elevando a dor, você vai retirando os pelos, querida. Eu sei que esse seu processo é muito da ordem da dor também. Eu entendo como você se coloca no mundo. Eu sou mulher, eu sei como é difícil ser mulher e ser mulher inteira, sem pelos, depilada. E aí, assim, são falas, são reações, são encontros, são vozes, né, que acabam convergindo para a construção desse corpo transdisciplinar, né? Fundamentado, então, em questões linguísticas, antropológicas, psicológicas. Aqui é uma brincadeira que eu fiz, que eu participei no Acadêmico do RJTV. Eu tinha um quadro, né, fazia parte de um quadro, eu era uma espécie de âncora, né, do RJTV, da Rede Globo. Fui convidado para fazer uma personagem à morte no espetáculo, e aí Samile vai conquistando os espaços. Eu já chego nos lugares, principalmente entre Rio e São Paulo, as pessoas me reconhecem. Eu não sei se o Samuel, quando chega na escola de samba Vai-Vai, ou na Rosas de Ouros, em São Paulo, ele vai ser recebido com tanta pompa e com tanto carinho como Samile foi recebida. A primeira vez que eu chego em São Paulo, em 2006, sei lá, 2007, e fui visitar de tarde eu visitei o barracão e à noite eu fui ao samba na quadra, né? Só que à tarde foi o Samuel que foi, e à noite convidaram, né? Falei: eu vou levar minha irmã, a Samile e tal. Quando eu chego na rua ali em São Paulo, ali no Bexiga, acho que é Bexiga, sei lá, não sei que lugar que é próximo do centro, né? Da quadra da Vai-Vai, é uma rua que eles fecham, havia uma multidão. E aí eu falei assim: como eu atravesso isso? Como eu me aproprio desse território? Como eu transito nesse lugar que é exatamente o lugar do outro? Não é mais o Salgueiro, a São Clemente, a Vila, a Beija, as escolas que eu transito. Eu fiquei paradinha ali atrás de todo mundo, achando que ia ter uma organização, que ia ter uma fila, que em algum momento alguém ia me perceber.
aquele travesti de 2,10 metros, vestida de preto e branco, porque ainda fui com as cores da escola. Lá dentro da quadra, a quadra é a rua, tá? Mas na parte de dentro desse portão de ferro que eles fecham ali, a passagem, alguém olhou para trás e falou assim: nossa, Samile Cunha em Sampa. Vocês não têm noção. Abriu-se um corredor. Parecia Moisés diante do Mar Vermelho. Abriu-se um corredor. As pessoas todas se afastaram e eu entrei. Eu não apresentei uma carteirinha, não comprei uma entrada, um ticket. Eu entrei. E aí eles falaram assim na portaria: você deve ser amiga do Alexandre Lousada ou do Chico Espinosa. Saiba que você é a nossa convidada. Você, por favor, se dirija até a varanda daquela quadra que você vai ficar no camarote da bateria. Já me senti musa, né, chegando em São Paulo. Penso também, na hora da construção desse corpo, das minhas relações, da minha relação de morte, da minha relação do desconhecido diante do espelho. Do espelho de Narciso, que, na verdade, estilhaça a imagem refletida do Samuel Abrantes, que estilhaça aquela imagem, né, para construir o Samuel. É sempre um exercício de morte. Matar o ator, matar o Samuel para fazer nascer a Samile. Quando também no processo de desconstrução da personagem matar a personagem e fazer renascer o Samuel. Talvez seja um movimento de mais dor, que demanda um tempo maior de maturação ou um processo de reflexão, de meditação, porque demanda um tempo diferente para eu me apropriar até da respiração, para eu retomar o fluxo do Samuel. A Samile precisa ser acelerada, ela precisa ser da ordem do deboche, da ordem do humor, da ordem do riso. E aí é que Narciso acha feio o que não é espelho, e a mente apavora o que ainda não é mesmo velho. Nada do que não era antes, quando não somos mutantes. Agora, me enfrente como uma imagem no espelho. Nenhum bicho ou planta pode ousar assim. E aí o corpo do transformista é esse corpo que passa por esse processo de maquiagem, que passa pelo esse processo de construção e que, no caso do Samuel Abrantes, passa também por um processo não só de entendimento das minhas questões artísticas, né, de construção estética, né, ou de construção poética, mas também das minhas questões afetivas, mais subjetivas, da minha questão do meu sexo, do fato de eu não ser um travesti, do fato de eu não ter nenhum problema com o meu falo, com o meu corpo masculino. Até essas questões que são de ordem muito mais fisiológicas e da ordem do corpo, do meu metabolismo, né, eu encontrei problemas. Porque aí você, quando se coloca no território do outro, travestido, você é uma travesti. E aí as pessoas, às vezes, te agridem. Alguns motoristas de táxi, eu não dirijo, então eu ando de táxi. Alguns motoristas de táxi tentam abusar, tentam chamar para sentar na frente, convidam para um programa. Há, então, uma multiplicidade de outros desdobramentos quando eu toco, quando eu chego, né, ou quando eu entro, ou quando eu adentro o território do outro, né? A relação eu e o outro é extremamente complexa. Samile foi se desenvolvendo, e aí, em dado momento, Samile, eu me percebo uma performer, e aí eu sou convidada para debates. Hoje eu estou falando por um curso de pós-graduação com o maior orgulho, e tento otimizar estas frequências subjetivas em grau maior ou menor
de intensidade. Se a Samília hoje vai falar para uma turma de pós-graduação, para uma turma que está estudando, né, ou questionando, ou jogando, ou lidando com novas abordagens do patrimônio, ela tem que se cercar de um material linguístico que dê conta desta função. É claro que eu estou o tempo todo buscando também a aprovação do outro. E aí eu fui convidada já para falar em seminário no Museu da República, no museu, na Casa de Rui Barbosa. Há um movimento que é o Conhecendo a UFRJ, e Samília que tem ido, né? Eu que tenho ido falar com os novos estudantes. Há sempre um desdobramento que é subjetivo e físico do Samuel nesta persona. Houve um dado momento que eu realmente percebi a fala do Breton quando disse que a gente é um corpo rascunho, é um corpo maleável que é suscetível a modificações, que pode ser entendido como lugar de possibilidades de reinvenção e de correção de excessos. Aí fala o Breton. As tecnologias da informação culminam com a intervenção de uma humanidade modificada. As fronteiras ficam tênues entre o sujeito e o objeto, o humano e a máquina, o vivente e o inerte, o natural e o artificial, o biológico e o protético. Penso no corpo rascunho, na Angela Bismarck, que brinca de ser personagem o tempo todo. Chegou à ousadia de querer implantar um terceiro seio, porque num dos casamentos dela, ela casou-se com um cirurgião plástico, ele iria implantar uma terceira mama, porque ela ia fazer uma gravidez in vitro, né, e tentaria gravidez de trigêmeos. Esse corpo como rascunho, quando eu falei para vocês dessa construção em partes, né, do fetiche, do sacrifício do corpo enquanto unidade, lá bartesiana, eu vou acordando minhas zonas erógenas, que é o mesmo que eu ouvi desta figura aqui, não exatamente esse, mas um rapaz extremamente tatuado e com piercing, que chegou numa entrevista num programa do Jô Soares, alguns anos atrás, e falou assim, o Jô falou assim, por que é que você coloca o piercing em regiões tão esquisitas? Aí ele falou assim, eu estou com isso acordando as minhas zonas erógenas. Eu estou acordando, pontuando a minha geografia. Eu estou mapeando o meu corpo. E aí a Samília acaba indo para a Rede Globo, acaba estampando um jornal, O País, na primeira página lá no Carnaval de 2012 ou 13. Eu faço parte de uma campanha na China, imagina, na China, uma campanha publicitária. Já fui estampado numa agência de turismo na Alemanha. Olha os territórios que esse corpo transconexo, que esse corpo de uma subjetividade desviante chegou, né? E aí, num dado momento, eu também pensei nesse corpo limite, no corpo desafio, naquele corpo diante do espelho, da pessoa magra que se vê gorda, da pessoa gorda que se vê extremamente magra, nessa tensão, né, entre real e imaginário, entre real e virtual, real e fictício, entre o eu e o outro, entre o eu e a minha refração ou minha reflexão, eu chego a uma coisa que eu chamo de corpo dócil, porque eu também percebo, num dado momento, que este corpo não é mais o cabide, não é só um cabide ou um território morada da alma e do espírito. Ele é muito mais. Ele é um corpo que ele precisa ser domesticado, que ele precisa ser curado, principalmente porque o Samuel tem uma relação muito forte com as questões religiosas, né? Afrodescendentes. Por um tempo ele frequentou
alguns terreiros de Umbanda, e ele fez o trabalho dele de mestrado dentro de um terreiro de Candomblé, dentro do Axé Opoafonjá da Bahia. E aí eu também percebi lá que o corpo não era mais o corpo da Iaô, do filho de santo, não é mais o corpo do sujeito Samuel Abrante, ou do sujeito Rubens, ou do sujeito comum, né, do dia a dia. É um outro corpo que é reprocessado, que é raspado, que é curado, que é pintado e que é percebido como templo, como morada mesmo do espírito, né? Lá, quando eu estudava a questão da crise do sujeito, eu pensei nessa coisa desse corpo transgressivo que tocaria não só nas minhas questões identitárias, né, de composição estética e de composição formal, por conta dessa minha poética, que eu tento o tempo todo acordar, né, dessas narrativas que eu construo, da imaterialidade desta matéria feminina ou representação do feminino Samile Cunha. E aí eu vou levantar, né, eu vou tocar nas questões de tradição e ruptura, identidade, diferença, público, privado, que eu já falei, eu e outro, e individual e coletivo. E tento desestabilizar ou relativizar os conflitos e os embates em que o Samuel Abrantes recoloca a Samile Cunha. E aí eu lancei 2 livros, depois de Samile Cunha, né? Antes do evento Samile Cunha, eu havia lançado 4 livros, o Samuel Abrantes. Depois eu lanço 2 livros e também participo dessas paisagens híbridas, né? Publicação. Então, ainda tem um texto publicado. Samile vai ganhando contornos de acadêmica, vai ganhando contornos de pesquisadora. E aí agora ela é convidada para os seminários de carnaval e tal. Num dado momento, eu compreendo que não é mais um corpo ou o rascunho de um corpo feminino, mas é uma corpa. Esse termo corpa, eu não sei por quem foi cunhado, mas ele é utilizado em vários textos recentes. Não é da Judith Butler, né? Mas a Maria Luca, de quem eu me apropriei, foi uma mestranda que eu fiz parte da banca. Ela acabou de ser premiada pela revista, pegar o nome da revista, Serrote, né, do Instituto Moreira Salles, com esse texto que ela trata da questão da corpa. E ela define a corpa como um corpo em transformação, e pensar, enquanto subjetividade, este corpo, esta corpa, pele, que ela sempre fala no sentido que ele foi agredido, porque ela fala muito dos enfrentamentos dela. Tá? Hoje ela é uma mulher trans, mas ela já foi uma travesti. Né? E agora ela está passando por um processo de ressignificação de gênero. E aí ela fala na corpa dessas Divinas Divas, que foi um espetáculo, já virou vídeo, das mulheres que primeiro levantaram a bandeira dessa transgeneridade, que primeiro questionaram um modelo heteronormativo binário e colocaram o corpo, a cara à tapa, né? Não um coro de homens e mulheres, idosos, bacantes ou fúrias, mas um coro transvestigênere, um coro de divinas divas, como Rogéria, Roberta Close, Thelma Lippe, aí ela vai citando Linda Quebrada, Cláudia Wonder, Jaqueline de Jesus, são mulheres trans, são travestis, são mulheres que estão aí recriando, reinventando novas territorialidades no mundo trans. Vou passar só um vídeo que é de 1 minuto, porque eu tenho que ler um único parágrafo agora. Tenho que tirar essa barrinha daqui, porque eu não chego lá no... Tira a barrinha.
Corpo cingido que se refaz na clausura e na pandemia, mas que se mantém uno em suas crenças, espiritualidade e axé. Corpo simulado no amarelo do azeite de dendê e na fluidez dos deslocamentos dos quadris. Corpo que se revigora no ritmo do batuque, no balacobaco, no teleco-teco e no ziriguidum. Corpo sedimentado na colher de pau e na panela de barro. Corpo que se reinventa para si a celebração de novas territorialidades. E se o Samuel Abrantes foi apresentado como professor, doutor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, restou-me, eu, Samile Cunha, a transformista heterodoxa e transgressiva, vos introduzir, devagar que dói, as minhas novas territorialidades. Namastê. Obrigado, Samile. Eu acho que se nós estivéssemos em um auditório, ambos os nossos convidados seriam super aplaudidos, porque o que nós ouvimos aqui foi um tour de force, no sentido das questões que nós quisemos aqui colocar em pauta para, junto com essa turma, né, conversar. Obrigado, Samile, por essas camadas todas que você apresentou. E eu percebo, de uma certa forma, a gente que está na organização desse evento, a gente fica ali meio que fofocando no WhatsApp. Quem não sabe, estou contando esse segredo, tá? E a gente percebe que essas questões que vieram com as falas tanto do professor Ivaldo quanto do Samile, elas são elementos muito potentes para tocar nas questões desses novos patrimônios, dos quais nós estamos aqui tentando conversar. Gente, assim, foi assim, um movimento bem diferenciado que a gente tentou construir nessa sessão de hoje, que faz uma certa inversão com as dinâmicas que a gente estava começando a construir ao longo desde a primeira sessão, né? E talvez daí venha, desculpem se eu estou sendo um pouco, olhando um pouquinho para o que a gente está fazendo, mas talvez seja a possibilidade de indicar para cada um aqui esse vigor, essa envergadura que essa discussão tem para oferecer para a gente. Então, ter hoje aqui, nessa tarde, Ivaldo, pensando essas tramitações, esses movimentos, essas fabulações através do grafite na cidade, e Samile colocando a questão do gênero no primeiro nível de discussão, eu acredito que vai abrir uma possibilidade de leitura para vocês, nos trabalhos que vocês vão fazer, nas pesquisas que vocês vão fazer, muito potente. Então, professor Ivaldo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Samile, muito obrigado também. Samile e Samuel, muito obrigado por estar aqui com a gente. E eu entrego a palavra para a professora Flávia, que vai fazer o fechamento dessa nossa sessão de hoje. Muito obrigado e muito obrigado a todas e todos. E todas. Obrigada a você, Rubens, pela parceria, a gentileza e por agenciar tudo isso para nós, com tanta simpatia e competência.